Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E agora há pouco, na parte da tarde, Paulo Pelaipe, diretor executivo com passagens pelo Flamengo, inclusive campeão por lá da Libertadores no ano de 2019, confirmou que recebeu sondagens e contato por parte do Vasco. A gente vai falar sobre isso, vai esclarecer essa situação, a atual diretoria que tenta ainda formar a pasta de futebol para o ano de 2022 e poderia estar chegando para compor esse novo departamento, o diretor executivo com passagem pelo maior rival do Vasco. Vamos explicar essa situação, falar também sobre Fernando Praz, um grande nome que está sendo cotado para ser o coordenador técnico do Vasco para essa próxima temporada. Temos também novidades envolvendo essa situação, pois o mesmo confirmou que já recebeu proposta de 2 clubes do futebol brasileiro, podendo ser um deles o Vasco. E além disso, falar sobre muitas outras novidades, Anderson Barros, Alexandre Pássaro, a atual situação muito difícil do Vasco e outras notícias para você. Então é claro, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Também deixe o seu like, o seu comentário aqui embaixo sobre o que você vem achando desse atual momento do Vasco. Eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Iniciar o vídeo de hoje falando sobre a atual situação referente ao Anderson Barros, né? Para quem não sabe, o Anderson Barros é o atual diretor executivo do Palmeiras, foi o campeão da Libertadores, aliás, bicampeão da Libertadores por lá, e ele era um nome forte para ter o cargo da direção executiva no ano de 2022 dentro do Vasco. Porém, mesmo sendo ainda um diretor do Palmeiras, a diretoria esperava que ele pudesse transferir ao Gigante da Colina. Mas após a conquista do título da Libertadores, as coisas não andaram para frente. De maneira, claro, lógica, ainda mais depois do depoimento do Abel Ferreira após a conquista, falando que o Anderson Barros era o melhor diretor com quem ele já trabalhou, e isso acabou interrompendo e praticamente encerrando as negociações. E hoje, tivemos a notícia que praticamente confirmou que o Anderson Barros não virá mais para o Vasco, pois, segundo aí informações dadas pelo GE, mesmo com a mudança na gestão, né, já que vai haver uma mudança na presidência do Vasco, o antigo presidente, que era o Maurício Gagliotti, não será mais o presidente do clube, pois a Leila Pereira ganhou as eleições. E era esperado, de fato, essa reformulação dentro do departamento de futebol, uma chegada do novo diretor executivo, do novo diretor de futebol e a saída dos antigos que faziam parte da gestão do Maurício Gagliotti. E é claro, com isso, o Anderson Barros iria sair e se transferiria ao Vasco. Porém, volto a repetir, após a conquista da Libertadores, parece que a gestão continuará a mesma, tendo apenas a mudança de algumas peças, e sendo a remanescente dessa outra gestão, um dos principais, o Anderson Barros. Inclusive, ele já está tratando com a atual diretoria do Palmeiras o planejamento para o ano de 2022, dando a entender que não irá permanecer para o ano, aliás, não irá, né, se transferir para o Vasco no ano que vem, irá permanecer no Palmeiras. Então é uma situação que preocupa, pois o nome que ainda tinha chance de chegar no Vasco para o ano de 2022 não chegará mais, permanecerá no Palmeiras e está em detalhes final para a renovação do seu contrato, que terminará agora em 2022. Ou seja, para aquele torcedor que ainda acreditava na possível transferência do Anderson Barros para o Vasco da Gama, não irá acontecer mais. E devido a isso, as portas estarem se fechando para Anderson Barros, Alexandre Matos e alguns outros, o Vasco está no mercado atrás de um novo diretor executivo e vem ganhando força o nome do Paulo Pelaipe. Para quem não sabe, é um diretor executivo muito conceituado de fato no futebol brasileiro, tem passagens por grandes clubes como Flamengo, Santos, Atlético Mineiro, Corinthians, Grêmio e o próprio Vasco, onde ele já trabalhou no ano de 2018. Acredito que uma das últimas grandes campanhas do Vasco, onde o Gigante da Colina conseguiu a classificação para a Libertadores daquela época, sob o comando inclusive do Zé Ricardo. Paulo Pelaipe virou um dos principais nomes, né, para chegar no cargo, para o cargo de diretor executivo para o ano que vem, porém ainda está muito no início das negociações. A vasta experiência que ele tem acaba fazendo com que, de fato, a diretoria queria muita contratação dele. E ele hoje, na parte da tarde, confirmou a página vascaínos.net, que foi atrás do profissional perguntando sobre uma possível chegada ao Vasco, né? E ele disse o seguinte: até o momento, só sondagens, nada oficial. Ninguém do clube me ligou. Então, Pelaipe confirmou que de fato já houve sondagem por parte do Vasco,
mas nada oficial até o momento, mas tudo indica que de fato o Pelaip possa ser o novo profissional para o cargo de diretor executivo no ano de 2022 do Vasco. Um nome forte, campeão do Flamengo pela Libertadores. Isso de fato é até mesmo um ponto de questionamento para o torcedor. Muitos vêm reclamando de flamenguistas dentro da atual gestão, com o próprio CEO Luiz Melo, que é um flamenguista, e alguns outros integrantes. O ponto que eu pergunto para vocês é: cabe o Paulo Pelaip, já trabalhando no Flamengo, sendo campeão de 2019 no Vasco? Eu, sinceramente, não vejo isso como um problema. Se ele teve um trabalho bom por lá, poderia também fazer um trabalho bom por aqui, até porque o mesmo já trabalhou, já passou pelo Vasco no ano de 2018. Mas a esperar é aguardar. Ele já confirmou que houve sim sondagem por parte do Vasco, mas até o momento nenhuma proposta oficial. E ainda falando sobre reformulação do departamento de futebol, teve notícia envolvendo Fernando Praz. Eu já trouxe notícias falando dele no vídeo pela parte da tarde, 1 hora que eu coloquei, mas volto a repetir agora. Fernando, porque agora, né, por volta ali das 4 horas, ele confirmou em entrevista ao GE que de fato houve conversas com 2 clubes do futebol brasileiro para assumir o cargo no departamento de futebol. Um cargo que não foi especificado, mas dentro do Vasco seria o cargo de coordenador técnico, né? Aquela pessoa que estaria ali ao lado do treinador para a próxima temporada. No entanto, o Fernando Praz não citou quais seriam esses clubes, mas fica muito claro e muito nítido que poderia sim ser um desses 2, o Vasco da Gama, até porque o mesmo tem uma grande história pelo clube. Ele esteve no Vasco há um mês atrás no CT, assistiu o jogo em São Januário, então tudo indica que ele pode sim se juntar ao técnico Zé Ricardo na próxima temporada para ser o coordenador dele no ano de 2022. O mais certo, inclusive, é que o Vasco trate de fato dessas negociações com o Fernando Praz após seu retorno para o Brasil, porque o mesmo está viajando pela Europa. Eu já trouxe isso pela parte da manhã, mas volto a repetir agora. Ele já foi para a Espanha, para a França, para a Inglaterra, visitou clubes como Real Sociedad, como o Lyon, como o Fulham, e ainda vai visitar outros 2 países. Voltará para a Inglaterra e também irá ainda para a Dinamarca. Ele está agora no Lyon, a um convite do ex-jogador e ídolo do Vasco, Juninho Pernambucano. O Vasco confirmou que de fato tem interesse para esse cargo de coordenador técnico, já foi procurado, né? A negociação está em andamento, mas tudo indica que deva ser finalizado quando o mesmo retornar para o país. Vamos esperar, vamos aguardar. É um cara que conhece muito de Vasco, tem experiência dentro do futebol, trabalhou sua vida toda como um grande goleiro, sempre foi um líder e pode ajudar muito e adicionar, tendo um papel importantíssimo para o ano de 2022 dentro da diretoria, dentro da pasta de futebol do Vasco. E ainda falando sobre pasta de futebol do Vasco, encerrar o vídeo com um assunto que de fato entristece muito o torcedor vascaíno e causa determinada até mesmo revolta, que é o fato Alexandre Pássaro. Hoje, pela parte da manhã, eu falei sobre a treta que estava iniciando entre o Pássaro e o ex-presidente do clube, Alexandre Campelo, né? Porque o mesmo vazou um documento aí, onde ele deixou bem claro os erros, tudo o que acontecia antes dele chegar dentro do clube, as coisas que ele acertou, e detonou muito, inclusive o Vasco como instituição, evidenciando a bagunça que está no documento confidencial que acabou vazando com muitas provas aí dos trabalhos que o Pássaro teria feito dentro do clube. Agora, o Pássaro se encontra nos Estados Unidos, ele está fazendo uma viagem por lá para visitar clubes da MLS e reencontrar, inclusive, algumas pessoas importantes do futebol americano. Inclusive, como está passando aí a foto para vocês, ele com o Thales Magno, ele com o diretor de um clube grande lá dos Estados Unidos, ele dentro do estádio, então ele está fazendo um intercâmbio mais ou menos por lá para ter mais acesso a esse futebol americano, que pode ser inclusive um dos futuros do Alexandre Pássaro. Mas agora há pouco, na parte da tarde, o Pássaro colocou uma foto, o Alexandre Matos compartilhou, que é com exatamente a pessoa, o profissional Alexandre Matos, que estava sendo muito cotado dentro do Vasco. E na legenda está escrito assim: bom te ver, Alexandre Matos, sucesso sempre para você. Eu levo muito isso como, parece que uma indireta ao torcedor vascaíno, ao Vasco como instituição, até devido às negociações que o Vasco estava fazendo com o Alexandre Matos, dando a entender do tipo para o torcedor: se eu tivesse no Vasco, o Alexandre Matos poderia estar junto comigo no clube. Já que eu não estou, o Alexandre Matos também não está. Então, na minha opinião, isso foi sim no sentido de indireta para o torcedor, para passar uma ideia para o torcedor de que realmente ele era o certo, que ele não estava errado e que ele poderia fazer muito pelo Vasco ainda, muito mais do que, segundo ele, já teria feito. Na minha opinião, uma indireta clara, nítida, ainda mais com um personagem que nessa última semana, principalmente, ficou muito conhecido no meio da torcida vascaína. Foto com o Alexandre Matos,
foto com o Thales Magno. Esse é o Alexandre Pássaro, o diretor executivo que de fato fez um bom trabalho no início, depois mostrou quem era verdadeiramente, e é um papel nítido da bagunça que essa gestão está fazendo dentro do Vasco atualmente. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. A gente trouxe todas as novidades, todas as notícias. O vídeo de hoje foi de fato com poucas notícias, porque os bastidores do Vasco não foram muito agitados, mas a gente estará ligado. Caso haja mais alguma novidade, a gente retorna aqui com um vídeo para você. E é claro, se você curtiu, se inscreva no nosso canal, porque a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Deixe também o seu like aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe também o seu comentário, porque é importantíssimo para o nosso crescimento. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.